Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Micailan Souza, mais conhecido como Mica. Galera, retomando o nosso assunto, né? Estamos falando sobre a eletricidade e agora nós vamos adentrar em circuitos elétricos. Cara, circuitos elétricos é muito bacana porque nesse assunto nós vamos entender os princípios acerca de corrente elétrica. Há tanta coisa que perpassa na nossa mente quando nós pensamos em corrente elétrica, não é verdade? Por exemplo, quando um circuito ele está funcionando, como é que os elétrons estão, transitando? Quando um circuito ele está, por exemplo, desligado, o que acontece com os elétrons? Será que eles estão parados? Não há movimento algum? Então esse tópico ele vai trazer para a gente. Como nós podemos observar logo aqui no card inicial, ele vai dizer para a gente o seguinte, que a ideia de cargas elétricas, entre aspas, paradas, galera, ela não é concebida segundo a física, né? Porque, na verdade, essa movimentação de elétrons, ela não cessa, galera. Nós temos que entender que quando nós estamos falando de uma superfície metálica, nós temos elétrons que eles estão no que a química chama de semi-livres, ou seja, eles estão transitando, né, por cima dessa estrutura. Então existe ali o que os químicos chamam de um mar de elétrons, né? Vários elétrons em movimento. Então o que nós devemos pensar aqui é o seguinte: quando um circuito ele não está em funcionamento, ou seja, o disjuntor não está acionado para fazer com que o circuito funcione, ele está no que a gente chama de desligado, os elétrons continuam em movimento, só que esse movimento ele não é um movimento ordenado. Quando nós abrimos o disjuntor, ou seja, fazendo com que esteja, né, naquela ideia de ligar, né, fazer o disjuntor ligar, abrir o disjuntor, o que nós fazemos é organizar o movimento de elétrons. Então, de forma bem simples, nós vamos pensar da seguinte forma. Quando um equipamento está em funcionamento, disjuntor ligado, o que nós temos é o fluxo ordenado de elétrons. Isso indica para a gente o que o livro mostra aqui, olha, corrente elétrica. Quando o disjuntor está desligado, não é isso? O nosso circuito, ele não vai mais ter um movimento ordenado de elétrons. Então, como nós podemos perceber aqui nas duas imagens, olha, carga elétrica em movimento desordenado. Perceba que são vários sentidos aqui, olha. Então, carga elétrica em movimento desordenado, circuito com disjuntor desligado. Não há corrente elétrica passando aqui ao longo do circuito. Quando nós temos cargas elétricas em movimento ordenado, agora sim, olha, disjuntor aberto, circuito em pleno funcionamento, movimento ordenado de elétrons, o que indica para a gente carga elétrica passando pelo circuito. Tranquilão? Aqui só um conceito rápido, né, sobre elétrons livres. Ele vai dizer para a gente que são aqueles fracamente atraídos pelo núcleo do átomo, ou seja, eles vão estar ali na superfície metálica, né, galera? Beleza. Quando nós falamos sobre essa questão de carga, galera, nós precisamos entender o seguinte: no sistema internacional de unidade, a unidade que nós vamos utilizar aqui é o ampere, que é simbolizado por esse A maiúsculo, né? Na verdade, é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, né? Então, esse cara aí, ele é um dos precursores dentro desse estudo, né? É um nome muito importante. Então, para corrente elétrica, nós usamos o símbolo aqui, olha, o I. Toda vez que nós vemos esse Izinho numa fórmula, nós vamos associá-lo à corrente elétrica. Quando nós efetuamos o cálculo da corrente elétrica, o nosso resultado ele vai ser acompanhado da unidade ampere, beleza? Mas vamos em frente. Galera, aqui nós temos uma fórmula, né? A fórmula que nós vamos utilizar para calcular a corrente. A corrente ela leva nada mais do que a quantidade de carga que passa por esse fio. Esse fio, obviamente, é um fio metálico, porque metais são excelentes condutores, e dependendo do metal, nós vamos ter uma condução que aumenta ou que diminui, né? Dependendo do fator condutância aí do metal ou do material que nós estamos observando.
tá bom? Então, aqui ele está dizendo para a gente o seguinte, que a corrente elétrica, ela nada mais é do que o produto da carga, ou seja, da quantidade de carga elétrica pelo tempo em que esses elétrons eles passam, tá bom? Quanto maior a quantidade de elétrons que passa pelo fio a cada segundo, maior será a corrente elétrica. Então, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos dois fios, tá? O fio A e o fio B. No fio A, eu tenho que, durante um segundo, eu passo, por exemplo, 10 em valor de carga elétrica, 10, tá bom? No fio B, em um segundo, eu não passo 10 de quantidade de carga elétrica. Vamos imaginar que nós passamos 5, a metade. Então, galera, a corrente elétrica vai ser maior no fio A, porque a quantidade de carga elétrica que passa é maior se comparado com o fio B, beleza? Aqui ele traz uma analogia para a gente em relação, olha, aos dois sentidos da pista. Nós vamos ver que nós temos, galera, aqui o mesmo espaçamento, só que o volume de carros que vai passar na mesma proporção de tempo numa pista é maior se comparado com a outra. Então, é assim, por exemplo, que os caras medem, né, a média de tráfego. Eles calculam lá, eles estabelecem um tempo e nesse tempo eles observam qual a quantidade de carros que está passando, para que assim, né, eles estabeleçam uma estimativa para dizer se o fluxo está rápido ou está lento. Tranquilo? Então, quando nós pensamos, galera, nessa passagem de corrente elétrica e principalmente aplicado ao nosso dia a dia, né, nós temos algumas modalidades que vão acontecendo. Nós temos alguns tipos de efeitos que vão, né, acontecendo, ocorrendo devido ao passar dessa corrente elétrica. Aqui ele vai listar para a gente 3 efeitos que são muito importantes e estão muito aplicados no nosso dia a dia. O primeiro efeito, galera, é o efeito térmico, também chamado de efeito Joule. Você pode pronunciar no português corrente Joule ou Joule, tranquilão? Ele vai dizer para a gente que é o seguinte: quando nós temos, né, a passagem de elétrons por uma superfície metálica, quanto mais elétrons passa, galera, esse metal ele vai aquecendo. Ou seja, nós temos uma modalidade de energia elétrica passando para uma modalidade de energia térmica. Então aí nós só temos basicamente a conversão de energia de elétrica para térmica. Então, quando nós pensarmos em algo que a corrente elétrica está gerando calor, nós estamos pensando no efeito Joule, efeito térmico, tranquilo? Isso pode ser encontrado onde, Mica? Por exemplo, chuveiro elétrico, né? Aquecedor elétrico e também no ferro de passar roupa, no secador de cabelo. Então, esse efeito, galera, ele é visualizado principalmente nesses exemplos aí. Outro exemplo interessante é o efeito luminoso. É quando a passagem de elétrons, a corrente elétrica por um filamento, no caso de gás rarefeito, ou ainda dispositivos eletrônicos, galera, né? Como no caso aqui das lâmpadas fluorescentes ou das lâmpadas de LED, onde nós temos um diodo, né? Esse diodo, galera, nada mais é do que um emissor de luz. Quando corrente elétrica passa por essas 3 espécies de lâmpadas aqui, o que acontece é o seguinte, que essa passagem de corrente elétrica vai gerar um efeito luminoso. Então aqui nós temos a ideia, né, de energia elétrica, ou seja, de corrente elétrica passando, gerando uma modalidade de energia que no caso é energia luminosa. E a gente sabe, galera, que isso influencia principalmente no consumo de energia, tá bom? O nosso terceiro e último fenômeno aqui que ele mostra pra gente é o efeito magnético, tá bom? A passagem de corrente elétrica por um fio, né, vai fazer com que haja, galera, uma magnetização, não é isso? Um efeito que nós chamamos de eletromagnético. Isso aí, por exemplo, justifica aquele mecanismo que nós temos de abertura de portas, né? Você aproxima o cartão e ao aproximar esse cartão, a porta ela destrava ou em alguns casos elas se abrem, tá bom? Então esse efeito ele
ele possibilita para a gente, ao longo da nossa história, né, o desenvolvimento, por exemplo, do eletroímã, né, que hoje é amplamente utilizado. Nós temos muitos mecanismos que levam, né, esse efeito aqui, tá bom? Então, galera, de posse desses conhecimentos, né, de corrente elétrica, do cálculo da corrente elétrica, de circuito, nós devemos agora tratar sobre tensão e gerador. Porque, gente, quando nós pensamos na ideia de um circuito elétrico, seja ele simples ou seja ele mais complexo, né, como os circuitos em paralelo, nós temos alguns carinhas que compõem esse circuito, tá bom? O circuito em si, ele não é só o aspecto da passagem de corrente elétrica. Isso é importante para poder justificar o funcionamento, mas nós temos alguns componentes do circuito elétrico que nós devemos levar em consideração. E agora nós vamos começar a falar desses componentes que estão ao longo do nosso circuito elétrico. Os primeiros componentes aqui que o nosso livro vai tratar são a tensão e os geradores, né? Ele diz assim, olha, uma maneira de entender o que essas fontes de energia elétrica fazem é pensar que elas fornecem uma tensão elétrica. Tensão elétrica, galera, também é chamado de DDP, a diferença de potencial. Essa tensão elétrica é o que vai fazer com que no circuito os elétrons comecem, né, a se movimentar de forma ordenada. Então a gente pode dizer que a tensão elétrica ou o gerador de energia ou ainda a DDP é o que vai fazer com que de fato o movimento do elétron se inicie. É como um jogador que tem uma bola, né, galera, ali em repouso e ele chuta essa bola. No momento em que ele chuta essa bola, a movimentação ocorre. Aqui nós temos uma analogia para isso, olha, aqui nós temos uma bola que está em repouso e algo ocorre e ela começa a se movimentar, não é isso? Então é isso que faz um gerador, né? Esses carinhas aí, eles produzem essa diferença de potencial para fazer com que esses elétrons comecem a se movimentar de forma ordenada, tá bom? A tensão elétrica, ela já é medida, galera, em volts, né? Isso aqui por causa do nosso amigo Alessandro Volta, que é um dos caras que vai trazer pra gente aí, né? Também é um dos precursores do estudo da eletricidade e principalmente dessa questão da pilha, né? Que nós vamos ter outros caras lá também estudando, como Daniel, entre outros, tá bom? Então, tensão elétrica é medido em volts e nós representamos a tensão elétrica com a letra U, tá bom? Então aqui, galera, ele vai dizer, por exemplo, lá no caso das pilhas e das baterias, né, que é representado pelo V. Então, olha, no caso de uma pilha comum, nós vamos ter lá 1,5 volts. Isso quer dizer o quê? Que a tensão envolvida no funcionamento da pilha é de 1,5 volts, no caso das pilhas comuns, né? E quando nós observamos, por exemplo, baterias de automóveis, né, que são aquelas baterias chumbo ácido, que é uma caixa preta, né? Nós já vamos ter uma tensão maior, galera, até por conta, né, de toda a complexidade que nós temos naquela bateria ali. O volume de carga é mais intenso, até por conta do mecanismo de funcionamento, né? Toda a parte elétrica do automóvel. Então a tensão ali é maior. Eu preciso de uma diferença de potencial maior para poder suprir as necessidades desse circuito, né, que nós temos ali. Então é de 12 volts, tá bom? Nas tomadas que nós ligamos uma série de equipamentos, nós temos uma tensão que vai de 127 a 220 volts, né? É daí que nós vamos surgir, galera, com aquele termo de alternada, contínua, né? Isso aí é muito interessante. Mas beleza. Então ele diz assim, olha, é por isso que ao ligar um equipamento elétrico, essas fontes de energia elétrica, no caso os geradores, né, há a passagem de uma corrente. Nesse caso, em que há um caminho fechado para a corrente percorrer, dizemos que foi formado por um circuito elétrico. É aquela ideia, como eu falei para vocês, um circuito é um caminho e esse caminho ele é todo fechado, ele é organizado, de modo a gente poder ligar
e desligar, para a gente poder ter esse controle. Se não fosse assim, galera, nós não teríamos como ter esse controle, tá bom? Então, vamos seguindo aqui com o nosso, estudo acerca de um circuito elétrico. O próximo componente de um circuito, galera, além de ter um gerador para fazer com que a corrente elétrica, ela se ordene, ela inicie esse movimento ordenado, é um resistor, certo? Então ele vai dizer para a gente assim, olha, para que exista a corrente elétrica, é necessário um meio material, e olha aqui, olha o nosso meio, por onde os elétrons possam se movimentar ordenadamente. Mesmo materiais condutores, eles oferecem um grau, de dificuldade de passagem da corrente elétrica. Esse grau de dificuldade se chama resistência, a qual é determinada pela maneira como os átomos ou moléculas do material estão organizados entre si. Beleza? Então, galera, aqui nós estamos vendo que também há um outro componente chamado de resistência elétrica. E aí a gente pensa assim, poxa, Mica, mas eu não preciso da passagem de corrente elétrica? Sim. Então, por que há também essa necessidade, quem sabe, de uma resistência, se esse cara, de certa forma, vai dificultar essa passagem? Galera, lembra que dentro de um circuito, é interessante sim a passagem de corrente elétrica, mas dependendo também dessa quantidade de passagem, eu posso precisar de um cara que de repente, ele resista um pouquinho até para poder, entre aspas, dosar essa passagem de corrente. Então, não é um mecanismo tão simples assim, não é só o fato de passar corrente que vai atender a demanda que eu tenho. Então, eu posso precisar sim de um resistor elétrico, de um cara que vá dando uma espécie assim de pause, não que vai parar o fluxo, mas que vá assim ordenando e diminuindo um pouquinho mais essa passagem. Então, os resistores elétricos, eles são muito importantes dentro de um circuito, porque eles vão fazer com que esse movimento, ele demore um pouquinho mais, eles trazem para a gente aquela certa noção de controle, por assim dizer, a partir dos seus valores trabalhados, tá bom? Não é qualquer resistor. Eu tenho aí um cálculo matemático envolvido em todos esses componentes para saber, galera, a resistência necessária àquele momento que é trabalhado naquele determinado circuito, tá bom? Então aqui, olha, ele traz para a gente um cálculo. Perceba que nós temos aqui, olha, a resistência elétrica nada mais é do que o produto, da tensão pela corrente. Então, sabendo a tensão e sabendo a corrente, galera, nós temos como descobrir a resistência elétrica. Essa equação aqui, ele abre uma informação muito importante para a gente. Ela também é conhecida como a lei de Ohm, George Simon Ohm, No sistema internacional, a unidade de resistência elétrica é o Ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega, em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm. É um dos caras também muito presente e muito importante dentro desse estudo. Perceba, galera, que ele trata pra gente uma lei. Nós já estudamos e vimos que lei é extremamente importante porque ela está dentro de um princípio chamado de repetibilidade. Ela se repete. À medida em que nós aplicamos nas diversas situações, ela é repetível, então ela se reproduz, tá bom? Então, lei de Ohm, resistência nada mais é do que a tensão pela corrente, tá bom? Os metais que possuem elétrons livres, galera, eles contribuem de forma a reduzir a resistência. Por quê, Mica? Porque neles nós temos uma facilitação de movimento dos elétrons. Então isso tem que soar na nossa cabeça da seguinte forma: quanto mais facilmente os elétrons transitam de forma ordenada, menor é a resistência naquele meio, beleza? É daí que nós temos o termo condutores elétricos, tranquilo? Então, metais são chamados de condutores elétricos. Mas quando nós observamos isso em comparação, por exemplo, a outros materiais, como a borracha, como o plástico, como madeira, o que nós vamos perceber é o inverso.
esses materiais eles não vão facilitar o trânsito de elétrons, na verdade eles vão dificultar. É um meio, galera, que não facilita essa ordenança, essa ordenação de elétrons, né? Então o que nós vamos perceber é que são meios que não são tidos como condutores, e sim como isolante. O condutor conduz a corrente elétrica. O isolante, como o termo diz, ele dificulta esse trânsito eletrônico, ou seja, ele tem um efeito oposto ao do condutor, né? Então aqui, galera, nós vamos perceber que a resistência elétrica é maior se comparado com, no caso dos meios condutores, tá bom? Aqui nós temos diversos fios em diversos comprimentos e em diversas espessuras. Beleza? E o que é legal é o seguinte, ele diz pra gente aqui que o comprimento e a espessura, né? O comprimento e a espessura modificam a resistência elétrica. Isso é muito importante. Olha, aqui nós temos uma imagem, né, de um circuito onde nós temos vários resistores, né? Então ele diz assim, olha, é por causa da resistência deles que a energia elétrica é convertida em calor por meio do fenômeno conhecido como efeito Joule. Então, se nós pensarmos, galera, lá no nosso chuveiro elétrico, né, nos nossos equipamentos como secadores, enfim, nós vamos perceber o seguinte, nesses equipamentos há resistência. É por isso, né, eu até confesso a vocês que quando nós vamos levar alguns secadores para consertar, muitas vezes, né, o problema do mau funcionamento dele, galera, de não estar produzindo o calor necessário, está diretamente ligado com a resistência. Muitas vezes o técnico diz assim, olha, tem que trocar essa resistência, ela já não está mais trabalhando, né, já não está mais boa, tem que ser substituída, beleza? Vamos em frente. Então ele diz assim, olha, nos circuitos elétricos de praticamente todos os equipamentos que usam eletricidade, há resistores, né, galera? Então nós temos o uso dos resistores, né? Beleza. Aqui ele vai trazer pra gente um experimento, tá bom? Vamos passar aqui direto pelo nosso experimento e vamos seguir aqui para as nossas primeiras atividades. Galera, atividade 1, ele diz assim, olha, o que é corrente elétrica? Apresente o seu símbolo e sua unidade no sistema internacional. Galera, nada mais é do que o movimento ordenado de cargas elétricas e nós já sabemos que o símbolo dele é o quê? A letra I. Isso nós já sabemos, e a unidade no sistema internacional nós já estudamos que é o ampere, representado pelo A maiúsculo. Aqui na questão 2 nós temos uma situação problema, ele diz assim, olha, por um fio metálico passa uma carga de 600 coulomb. Lembra que a unidade de carga, né, do Q é o C, que é o coulomb. Então 600 coulomb no intervalo de 120 segundos. Muito legal a gente comentar aqui e relembrar vocês que o tempo aqui ele é medido em segundos. Se ele deu em minutos, a gente converte para segundos. Se ele deu em horas, a gente converte para segundos. Tranquilão? Aí ele quer saber o seguinte, qual é a intensidade da corrente? Então, galera, para saber isso, a gente vai aplicar na fórmula. O que é, Mica? É a carga pelo tempo. Então, quanto foi a carga? 600 coulombs. E qual foi o tempo, o intervalo? Foi de 120 segundos. Então, galera, 600 por 120 vai dar para a gente 5. Então, no intervalo de 120 segundos, quando uma carga elétrica de 600 coulomb passa, a corrente é de 5 ampere. Tranquilão? Ou, no caso aqui, né, galera, 5 amperes. Tá bom? Outro exemplo aqui. Questão 3 vai dizer o seguinte, olha, se no caso anterior, então vamos tomar como base o caso anterior em termos, né, dos valores, o intervalo de tempo para a carga passar fosse de 5 minutos, qual seria a corrente elétrica em ampere? Galera, vamos pensar o seguinte, a carga é a mesma, 600 coulombs, só que agora ele deu um novo tempo para a gente, não é mais, né, 120 segundos, agora ele quer a mesma carga só que em 5 minutos. O que eu faço?
transformação. Lembra que 1 minuto, na verdade, são 60 segundos. Como são 5 minutos, 5 vezes 60, que vai dar para a gente um tempo de 300 segundos. Então, aplicando na nossa fórmula, 600 coulombs por 300 segundos. Isso vai dar para a gente 2 amperes. Perceba, galera, que quando eu tenho a mesma quantidade de carga, porém em tempos diferentes, a corrente também é afetada. No tempo da questão 2, 120 segundos, foram 5 amperes. Percebe que agora essa mesma quantidade de carga passando num tempo maior, o que é afetado agora? A corrente. A corrente diminuiu. Então perceba que nós temos aqui coisas que são inversamente proporcional. Quanto maior o tempo, menor a corrente. Quanto menor o tempo, maior a corrente. É o que nós vemos aqui no 3 e no 2, tá bom? Questão 4, ele diz assim, olha, uma pilha corretamente carregada fornece uma carga elétrica de 9.000 coulombs, tá bom? Um aluno resolve ligar a uma lâmpada que necessita de uma corrente de 1,5 ampere. Durante quanto tempo, em segundos, a pilha manterá a lâmpada acesa? Beleza, eu tenho corrente, carga vezes o tempo, dividido pelo tempo, perdão. Como eu quero saber agora o tempo, galera, eu vou deixar tudo isso em função do tempo, tá bom? Então, o tempo que está dividindo vai passar multiplicando e a corrente que está multiplicando vai passar dividindo. E eu vou ter que o tempo nada mais é do que 9.000 coulombs por 1,5 ampere, que vai dar para a gente 6.000 segundos. Então essa lâmpada, galera, aguenta ficar acesa durante 6.000 segundos. Esse é o tempo necessário para que essa carga, né, ela seja totalmente consumida. Tranquilão? Perfeito. Então vamos seguir agora para a questão 5. Questão 5 é para nós associarmos o efeito à aplicação diária, né? Beleza. Quando nós pensamos em chuveiro elétrico, efeito térmico, ou seja, efeito Joule. Quando nós pensamos em fechaduras elétricas, fechadura, galera, lembra? Efeito eletromagnético. Então, efeito magnético. Letra, né? Letra não, é número 3. Lâmpada fluorescente. Cara, lâmpada, seja fluorescente, seja incandescente, ou ainda pensar nas lâmpadas de diodo, né, galera? As lâmpadas em LED, nós estamos pensando no efeito luminoso. Aquecedor, cara, viu o termo aquecedor? Nós já pensamos no efeito Joule. Tranquilão? Aqui nós temos mais 2 questões, né, para nós respondermos, não com cálculo matemático, mas com conceito, né? Questões conceituais. O que são geradores elétricos? Dispositivos que produzem tensão elétrica entre 2 terminais, entre 2 pontos, né, galera? Por exemplo, pilha, bateria e ainda não podemos esquecer das usinas geradoras, como as hidrelétricas, como as eólicas, como as termonucleares. E aí, galera, pensar em modalidade de energia que se converte para gerar energia elétrica, nós temos várias modalidades, tá bom? Ele citou algumas aqui. 7ª questão, ele vai dizer assim, olha, defina a resistência elétrica, indique seu símbolo e a unidade. Galera, a resistência elétrica nada mais é a dificuldade que um determinado material oferece à passagem de corrente elétrica. O símbolo, como nós vimos, é o R, não é isso? E a unidade no sistema internacional é o ohm, que é representado pela letra grega ômega. Lembra lá que nós estamos falando da lei de Ohm, né? O nosso físico alemão Simon Ohm. Tranquilão? Aqui nós temos mais uns exemplos aqui, né? Alguns exercícios. Vou deixar aqui, olha, tá bom? Vou deixar aqui para que vocês possam ver e depois, né, devidamente fazer aí no caderno de vocês, tá bom? Eu vou por aqui já me despedindo, tá? Aqui nós vamos nos despedindo para que nós nos encontremos no próximo vídeo, tranquilo? Onde nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Aqui nós temos resposta da questão 9. Essa daqui é muito legal, galera. Essa questão de número 13, né? Aqui nós temos a 12, que é bem interessante também. Questão dos pássaros. Por que eles não levam choque? Na verdade, é pela questão, né, da distância que eles estão
ocupando ao longo do fio, isso aí que vai levar ao entendimento deles não levarem choque, né, em relação à passagem da corrente elétrica devido a essa distância que eles estão efetuando, né, quando eles colocam aí as patinhas deles, tranquilo? Aqui nós temos a questão 13 e a questão 10, perfeito? E aí, galera, ele vai trazer um texto aqui sobre a formação de raios, relâmpagos e trovões, que também tem um efeito muito legal, e aí nós vamos pensar também nesses caras que são atratores dessas cargas elétricas, que nada mais é do que uma parte positiva em atração com uma parte negativa ou vice-versa, não é isso? E aqui ele vai dar todo o mecanismo de formação dos raios. Lembra que nós temos raio, relâmpago e trovão, não são necessariamente a mesma coisa, tá bom? Aí nós temos o nosso Hora do Estudo, onde nós temos a aplicação de todo esse capítulo de eletricidade. Vou passar só para que tu possa pegar aqui e conferir os gabaritos. A ideia que eu te dou sempre é aquela: pausa o vídeo, resolve e responde aí no teu caderno, tranquilão? Questão 3, questão 4, 5, questão 6, beleza? Questão 7, perfeito. Questão 8, questão 9 e 10 e também o mecanismo de resolução da 11, questão 12, questão 13, perfeito. Aqui o mecanismo de resolução, questão 14. E aqui nós já vamos adentrar no nosso capítulo 2, máquinas elétricas. Então eu me despeço aqui, um forte abraço para vocês e até a próxima.